Sabe o que é curioso? O número 3. Parece que ele está em todo lugar, né? Na religião, nas histórias que a gente conta, na filosofia. Essas estruturas de 3 partes aparecem o tempo todo. E hoje a gente vai mergulhar nisso. Vamos dar uma olhada em 3 lentes filosóficas, 3 jeitos diferentes de usar esse padrão para tentar entender o conhecimento, a existência e, bom, a realidade como um todo. Então, vamos lá! Pois é, por que será que a gente vê o mundo dividido em três? É só coincidência? Olha, muitos pensadores dizem que não. A ideia é que essa é uma das formas mais básicas que a nossa mente tem para botar ordem no caos, para organizar a complexidade toda ao nosso redor. E é bem interessante ver como isso funciona na prática. E os exemplos estão aí, por todo lado, né? Passado, presente, futuro, começo, meio e fim, mente, corpo, espírito. São essas tríades que ajudam a gente a dar um sentido para as coisas. Então, nossa jornada hoje vai ser exatamente essa. A gente vai pegar essa ideia e aprofundar, olhando para 3 grandes estruturas filosóficas, as tais tripartições, que tentam explicar o mundo. Ok, nossa primeira lente. Ela foca numa coisa que a gente faz o tempo todo, a cada segundo, conhecer. Como é que uma ideia se forma na cabeça? A filosofia tem uma proposta para isso, e adivinha, ela divide esse processo em 3 passos bem importantes. O nome técnico para isso é gnoseologia. Eu sei, o nome assusta um pouco, mas a pergunta por trás é super simples e é uma das mais fundamentais que existem. Como é que a gente sabe o que a gente sabe? E para responder, vamos ver essa tal estrutura de 3 passos. Olha só que interessante esse ciclo. A coisa toda começa com a imaginação. É tipo a faísca inicial, sabe? Depois vem a percepção direta, que é o que conecta a gente com o mundo real, com o que está acontecendo aqui e agora. E por fim, a memória entra em cena para guardar tudo isso, para armazenar essa experiência. E essa memória, claro, alimenta novas imaginações. É um ciclo que não para nunca. Imaginar, perceber e lembrar. E essa ideia não é de hoje, não. O próprio Aristóteles, lá atrás, já dizia que a imaginação é a base do pensamento. Essa nossa capacidade de criar uma imagem mental de algo que não está na nossa frente, é isso que dá o pontapé inicial em todo o processo de conhecer alguma coisa. Beleza. Então a gente já viu como a nossa mente conhece as coisas. Agora vamos para a segunda lente. A pergunta muda. O que exatamente existe lá fora para a gente conhecer? Será que dá para organizar a realidade em camadas? É aí que entra a ontologia, que é o estudo do ser. Outro nome complicado, mas a ideia é simples. É tentar criar uma espécie de hierarquia para tudo que existe. Organizar a realidade em 3 níveis, do mais básico até o mais complexo. Pensa numa pirâmide. Lá na base, na fundação de tudo, a gente tem o que chamam de serente. É a matéria bruta, tipo uma pedra. Subindo um degrau, a gente encontra o ser intermediário. Aqui estão os seres vivos que não são racionais, como os animais. E lá no topo da pirâmide, o ser sujeito. Seres que têm autoconsciência, que conseguem pensar sobre si mesmos. É uma escadinha, sabe? Cada nível depende do que está embaixo. Certo, já vimos como a gente conhece e como a realidade parece se organizar. A nossa terceira e última lente é sobre a linguagem. Como é que a gente descreve as coisas? Que tipo de qualidades, de características a gente pode atribuir a um objeto para definir o que ele é? Vamos usar um gato como exemplo para ficar mais fácil. Existem 3 tipos de propriedades. Primeiro, as essenciais, que na fonte são chamadas de emergentes. É aquilo que faz o gato ser um gato, a sua gatidade, vamos dizer assim. Depois vem as acidentais ou predisponentes. É uma qualidade que pode mudar, tipo a cor do pelo. Um gato preto ou um gato laranja continuam sendo um gato, a essência não muda. E por último tem a propriedade ideal ou ontológica. Essa é a ideia platônica, a forma perfeita de gato que existe num plano das ideias, sabe? Ok, a gente viu 3 lentes bem teóricas, né? Mas e aí? Como isso se conecta com o mundo real, com a prática? A resposta, olha só, está na linguagem. Tem um conceito que amarra tudo isso e mostra como as palavras podem de fato ganhar vida. E o conceito é letradura. A ideia por trás desse nome é bem poderosa. É que a letra, a palavra, o signo precisa ganhar dureza. Ou seja, ela precisa se conectar de um jeito muito firme com a realidade concreta. Não é só entender o significado de uma palavra no dicionário, mas fazer com que essa palavra aponte para algo real, palpável no mundo. E para conseguir essa conexão, essa dureza, a fonte que a gente está analisando descreve um método com 12 princípios. Esse método é apresentado como sendo inspirado no trabalho do filósofo Olavo de Carvalho.
A meta final é transformar a leitura, deixar de ser algo passivo para se tornar uma ferramenta ativa para entender o mundo de verdade. Bom, 12 princípios é bastante coisa, mas dá pra gente resumir em 3 ideias centrais. A primeira é dominar a fundo a própria língua e a sua literatura. A segunda é usar a literatura para absorver a experiência humana. É quase como viver muitas outras vidas de forma simbólica. E a terceira grande ideia é ler os textos fundamentais, como a Bíblia, por exemplo, como narrativas cheias de vida e não só como um manual de lições de moral. É buscar a experiência que está por trás das palavras, não só a regra abstrata. E essa citação da fonte resume perfeitamente o argumento principal. A ideia é que, sem uma base forte de cultura literária, a capacidade de entender de verdade qualquer outra área, seja filosofia, ciência, o que for, fica prejudicada. Porque a literatura é o que treina a nossa imaginação, a nossa sensibilidade para perceber a realidade. Então, para a gente fechar, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Como é que essas 3 lentes juntas dão para a gente uma visão mais completa do mundo? Olha que legal como tudo se encaixa. A gente tem um ciclo completo. A gnoseologia explica como a gente conhece. A ontologia ajuda a organizar o que existe para ser conhecido. E a terceira lente nos dá as ferramentas, a linguagem, para descrever aquilo que a gente conheceu. É basicamente um kit de ferramentas completo para a mente poder analisar a realidade. Isso tudo deixa uma reflexão final, né? Com essas 3 maneiras de analisar a realidade na mão, o conhecer, o ser e o descrever, por onde seria o começo? O que no nosso mundo ficaria mais claro se a gente olhasse através dessas 3 lentes? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise.